Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema de hoje é tratamento da hiperglicemia no diabetes mellitus tipo 2, comparando os principais guidelines. Pessoal, eu acho que se existe uma área dinâmica na endocrinologia, é a terapia farmacológica do diabetes tipo 2. Nós tivemos, agora em 2022, o lançamento da nova diretriz, novo guideline da ADA. Em 2021, foi lançado aí o capítulo dessa diretriz da SBD. Em 2019, houve aquele guideline europeu mais voltado para a doença cardiovascular, mas que também citava terapia farmacológica de diabetes. E a gente percebe já diferenças entre esses guidelines, né? Aí, assim, vai entrar a diferença porque a gente sabe que está saindo estudo o tempo todo, né? E depende muito do grupo que você reúne para fazer, elaborar uma diretriz, elaborar um guideline, né? A gente trabalha muito com essa história do nível de evidência. Como está saindo trabalho o tempo todo, a gente vê que com o mesmo espaço de tempo muito curto já muda muita coisa. O guideline da ADA, inclusive, agora não é mais lançamento anual, né? Ele diz que é um guideline dinâmico, que ele tem um aplicativo que ao longo dos meses ele pode mudar a coisa, não necessariamente esperar a próxima edição daqui a um ano. E isso aí teria uma abordagem diferente. Só que quando vira o ano, eles mandam aquele fluxograma famoso, né? Sim. Que todo mundo vai olhar o fluxograma quando sai, né? Aí sempre fica olhando isso aí. Então a gente vai tentar trazer aqui os principais pontos de divergência ou concordância entre esses guidelines, né? Acho que o primeiro ponto para a gente discutir, que já vai render uma discussão bem calorosa, é terapia inicial do diabetes mellitus tipo 2. Quais as diferenças entre os principais guidelines? A novidade é esse guideline novo da ADA, né? Assim, a historinha, como a gente conversa, o guideline de 2019 da Sociedade Europeia de Cardiologia com a Europeia de Diabetes foi lançado no Congresso de Cardio. Então, assim, era muito voltada para essa questão de prevenção cardiovascular, de tratamento relacionado a desfecho cardiovascular, e criou aquela polêmica que se o paciente tivesse doença cardiovascular, ele deveria começar com ISGLT2 ou agonista GLP-1 e não metformina, né? Metformina sempre foi a querida de todos. Metformina é uma droga mais antiga e que a gente tem muito mais experiência com ela. E isso criou uma polêmica muito grande, né? Os guidelines depois disso, eles colocaram metformina como primeira linha e se o paciente tem doença cardiovascular estabelecida, ele deveria associar GLP-1 ou SGLT2 independente do controle glicêmico, né? Você não precisava nem ver se estava controlado ou não, porque esse é o modelo dos estudos de desfecho cardiovascular. Aí o novo guideline da ADA, ele tirou a metformina da primeira linha, né? Então, assim, a gente não pode dizer que metformina não é mais a primeira linha, mas ele deixou a primeira linha aberta. Então, primeira escolha de tratamento, você deve direcionar a condição do paciente, o aspecto clínico do paciente. Ou seja, no fim das contas, se o paciente tem uma doença cardiovascular e só vai precisar de uma droga, você deveria usar a droga de proteção cardiovascular. Se o paciente é obeso e só vai precisar de uma droga, você deveria usar uma droga que perde peso. Se o paciente não tem condição de usar por conta financeira, né, que é os principais pontos que ele aborda lá na escolha da terapia inicial, aí você vai para a droga que ele vai poder usar, né? Mas a metformina está por ali também, né? Mas não é mais nominalmente a primeira linha do tratamento no guideline novo da ADA. Então a ADA meio que endossou aquilo que o guideline europeu tinha falado lá em 2019. Mais ou menos. Né? Não tanto, porque o europeu ele bota para você começar, né? Necessariamente. E a da ADA não, ela deixa aberto. E se, pelo menos eu lendo o texto no início, ele fala muito da importância da metformina ser considerada na maioria dos pacientes. Agora, realmente, o fluxograma tirou. Aconteceu comigo até o fluxograma tá meio, quando você abre o computador, ele fica vertical. E eu procurava o nome da metformina, eu peguei o computador, eu virei o computador, cadê a metformina? Não tem. Realmente tiraram. Você olha o fluxo, não tem o nome da metformina. Você encontra o nome do ISGLT2, encontra o nome GLP-1, mas você não encontra o nome metformina em lugar nenhum. Assim, o nome não está no primeiro fluxo, né? Então isso aí gera um estranhamento muito grande. Eu não sei não. E aí é interessante pontuar que o novo capítulo da SBD traz lá a metformina ainda como sendo primeira opção, né? Que pode ser utilizada em terapia combinada naqueles pacientes que têm doença aterosclerótica ou doença renal, mas ainda fica no guideline brasileiro como sendo a primeira opção
para tratamento de diabetes, obviamente associada à mudança de estilo de vida. Mas aí vale a pena fazer essa comparação com a diretriz americana, né? Não, assim, o guideline brasileiro, modéstia à parte, é muito melhor do que os outros, né? A diretriz. É muito bem escrito. Não, mas é sério. E ele orienta para quem quer ter uma receitinha de bolo, né? Seguir. Não, o que a gente tem nessas evoluções de guideline, né? Já que a gente está falando sobre isso, a diretriz brasileira tem um guideline luso brasileiro, né? Foi lançado, uma participação aí conjunto pessoal de Portugal. E que criaram aquela terminologia do AD1, né? Que seria um antidiabético de primeira, dando uma ideia nesse sentido. E o antidiabético de primeira escolha era GLP-1 ou SGLT2. Então, assim, ele pegava o paciente diabético sem doença cardiovascular, sem nada. Você começaria metformina. Se você fosse fazer terapia dupla, seria metformina mais AD1. Então, assim, pelo fluxo, você se viria ali meio que obrigado a botar metformina mais SGLT2 ou metformina mais GLP-1. Quando a gente atualizou essa diretriz, agora nesse capítulo que foi lançado ano passado, a gente tirou essa figura do AD1. Então, você meio que antecipou essa ideia da ADA de você, de um tailoring, né? de uma terapia dirigida, de você costurar realmente de acordo com a sua vontade e a sua assim, interação com o paciente, saber se o paciente vai aderir àquele tratamento, a características clínicas daquele paciente, para você dirigir a droga que você achasse melhor ali, fazer aquela associação inicial. Agora, no brasileiro, a gente contempla metformina mais um segundo agente, né? Sim, então, acho que de metformina fica um pouco de divergência, né? Você vai acabar tendo que individualizar realmente o caso, mas, de certa forma, há uma liberdade pelo guideline da ADA de não necessariamente ter que fazer metformina, como a gente vinha fazendo ultimamente, né? Embora, confesso que na minha prática eu vou ficar fazendo metformina. Não, e a gente estava conversando antes, porque se a gente for falar hoje, a gente tem aí essa evidência de SGLT2 e GLP-1 como drogas com outros benefícios além da história do controle glicêmico, mas se a gente for ver os estudos pivotais dessas duas classes, a droga de base principal é metformina. A segunda droga principal de base é a insulina, né? Então, assim, não tem a quantidade de gente nos estudos usando GLP-1 e SGLT2 é muito pequena, usando os dois ao mesmo tempo, né? Ou usando um deles isolado também, né? Sem a maioria dos pacientes faziam... 80% dos estudos tem associação, né? Tinha metformina, então você pode dizer que aqueles desfechos todos, aqueles benefícios que a gente vê aí nos estudos, eram com inibidor do SGLT2, com a GLP-1, mas a maioria dos pacientes também estava usando metformina. Isso. Aí já mostra que é uma associação segura, válida e que tem evidência para ser feita, né? Exatamente. Okay. Então, em relação à terapia inicial, não há consenso, né? Não. Mas existe consenso entre os guidelines no que se refere à indicação de terapia combinada no paciente com diabetes mellitus tipo 2? Cada um tem sua formulazinha, né? Cada um tem sua formulazinha. O guideline da SBD, da diretriz da SBD, que seria a partir de 7,5, né? Uma hemoglobina glicada, que seria o alvo, né, aceito de tratamento, ainda é o alvo principal. Se fala muito em time range, em outras medidas, mas a métrica dos estudos de desfecho é a hemoglobina glicada. Então, assim, a gente usa a hemoglobina glicada como meta. Se tivesse a partir de 7,5, seria indicada terapia dupla, né? Nesse guideline novo da ADA é colocado 1,5 ponto acima da meta, né? Então, se você vai individualizar essa meta, se você quer que sua meta seja 6, 6,5 ou 7, você vai botar 1,5 ponto acima dessa meta, né? E isso é usando aquela lógica de que um único agente antidiabético não vai ser capaz de reduzir tanto a hemoglobina glicada se ela estiver tão elevada, além de alguns trabalhos demonstrarem que a terapia dupla está associada aí com maior taxa de sucesso terapêutico, né, ao longo dos anos. Eu acho também que o da coloca esse negócio assim, porque o daqui coloca o valor exato, 7,5 a 9. E lá ele deixa meio aberto. A sua meta você aumentar 1,5. Porque também tem aqueles pacientes que a meta é acima de 7. Né? Aqueles pacientes idosos, mais frágeis, paciente já cheio de complicação. Então, 7,5, 8. E aí você só vai fazer terapia combinada também se tiver uma glicada mais alta. A gente sabe. Aí a gente ia falar que a diabetes do idoso é um pouquinho diferente, né? Assim, geralmente não tem essa característica progressiva que a gente acaba vendo com um paciente mais jovem, né? O paciente abrir diabetes com 70 anos, ele geralmente vai ter uma progressão um pouquinho mais lenta. É quase
uma alteração de set point ali, né? Uma insulinopenia relativa, vamos dizer assim, uma secreção diminuída, né? Hoje, a maior parte dos pacientes vai acabar precisando de terapia dupla, né? Seja porque tem comorbidade ou por valor de glicada mais elevado. Então, é uma discordância que, do ponto de vista prático, não vai ter tanta importância, né? Não vai mudar tanto nossa conduta. A ideia é meio, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar é isso, né? Assim, quando a gente vê aquelas tabelinhas de quanto aquela droga diminui, todas aquelas drogas elas são estudadas em associação na maioria dos estudos, né? Então, assim, quando você diz, o IDPP-4 reduz 0,7, a metformina, quando você vai olhar na tabela, reduz 1 e pouco. Por quê? Porque o estudo de metformina, ele tinha monoterapia ainda, né, naquela época, então você já usava a metformina diminuir muito mais, sulfa diminui um pouco mais, mas tem que combinar com modificação do estilo de vida, né? Então, se a gente for pensar que metformina consegue baixar até 1 ponto de glicada e modificação do estilo de vida baixa mais 0,5, 0,6, você pode conseguir até 1,5 ali, mas aí a ideia é que o nível de falha disso é muito alto, né? Assim, é muito pouca gente que a gente consegue fazer realmente aderir muito firmemente àquelas alterações. Nessa história de terapia combinada tem o Verify, né? Assim, é o grande estudo em relação à terapia combinada, né? Que o Verify foi um estudo que usou vildagliptina associada à metformina e o desfecho era falha em manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, né? Então, o que é que, resumindo, uma coisa muito lógica, eu usar 2 drogas, eu consegui manter mais tempo com a hemoglobina abaixo de 7 do que usar uma droga só. Lógico que seria, né? O ponto interessante é que quando ele tinha uma segunda falha. Se você falhasse a primeira, aí todo mundo ficava com terapia dupla. Aí o grupo que começou com terapia dupla falhava, a segunda falha também demorava mais. Então, assim, o cara que começou mal, aquela história do legado, né? O cara que já começou mal, ele falhava até quando você estava terapia dupla depois. Atrasar a terapia dupla poderia prejudicar. Então, isso aí reforça essa necessidade. Aí, se for falar em evidência, literatura, para controle de glicose, a gente tem evidência com a associação IDPP-4 metformina, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem em relação à falha terapêutica, né? Mas... Inclusive, o diretor de SBD coloca já isso, considera, né? Você considera essa faixa, nessa faixa abaixo do 7,5, né? Quando você está passando 7,5, aí você pode estar livre para botar o que você quiser. A Ada pontuou uma coisa interessante, é que não dá para extrapolar os resultados desse estudo Verify, né? Para associar a metformina com outros agentes antiglicemiantes. Seria realmente uma possível associação aí. Mas assim, a gente tem vários estudos aí de controle glicêmico. Se a gente for falar, por exemplo, quando você pega, usou liraglutida no paciente obeso, pré-diabético, a taxa de conversão para diabetes foi 20%. Ele preveniu 80% de evolução de pré-diabetes para diabetes. Então, assim, você vai dizer que não tem evidência de que é uma droga que vai segurar no começo? Lógico que é, né? Isso aí é uma coisa de querer realmente um estudo direcionado para essa finalidade. Mas, assim, acho que qualquer classe que você for colocar vai ter benefício. Um tópico super importante, a gente está falando de guideline, diabetes tipo 2, é o paciente que tem diabetes e doença aterosclerótica. Então, a gente tem que saber quais são as recomendações do guideline para tratamento de pacientes com diabetes mellitus, tipo 2 e doença aterosclerótica. E aí eu acho que vai entrar um pouco de concordância, né? Entre ADA, SBD. Acho que talvez o ponto em que eles se alinham mais, né? De utilizar ou uma glifosina ou um agonista de receptor de GLP-1. Para quem não leu nada de diabetes dos últimos 10 anos, né? Assim, dos 6 anos, 10 anos, brincadeira, mas de 2015 para cá que a gente tem essas evidências, né? A gente tem essas 2 classes dos inibidores do SGLT2 e os agonistas de GLP-1, onde alguns representantes dessa classe tiveram redução de desfecho cardiovascular, né, do tripoint MACE, tiveram redução de hospitalização por insuficiência cardíaca e morte, esse desfecho combinado, e tiveram redução dos desfechos isoladamente, né, 2 drogas tiveram redução de mortalidade e tal. Então, assim, você acaba que hoje, pela evidência científica, você teria que usar essas drogas nesse cenário de prevenção secundária, né? Assim, o paciente já teve evento, tem que entrar, ou com GLP-1 ou com SGLT2, e aí o guideline já bota que, independentemente do controle glicêmico, teria que usar um dos 2 agentes. Terapia inicial, você já começaria...
Pelo menos um dos dois, né? E se o paciente tem falha terapêutica, tá lá, metformina e glifosina. Aí começa o outro, associa a GLP-1 ou vice-versa. Isso, porque aí você vai ter... É uma extrapolação, né? Assim, na polêmica... Não tem evidência de que você fazendo os dois vai ser superior o benefício a fazer igual. Isso, você não vai conseguir reduzir evento a mais, né? Assim, a evidência científica não tem da associação em relação a desfecho cardiovascular. Mas é uma questão... bom senso, né? De você dizer que se um diminui, o outro diminui. Se um não conseguiu a meta, idealmente você vai usar outro que também tem a característica protetora, né? Agora, esse bom senso, ele recai, bate assim, tem um obstáculo que é o custo. Que é muito caro. Nossa realidade do SUS mesmo, isso é inviável, né? Você, às vezes, para conseguir fazer uma inibidor da SGLT2 já é uma luta. Né? Então... há um consenso, então, assim, o paciente que tem doença aterosclerótica estabelecida deve usar um desses dois agentes. Mas... já começa a ter uma sugestão, havia uma sugestão de também fazer para o paciente que não tem doença estabelecida, mas tem alto risco, né? A gente sabe que a maioria desses trabalhos, pelo menos os iniciais, a população em sua maioria tinha doença aterosclerótica, mas tivemos também alguns estudos que incluíam pacientes só com alto risco cardiovascular, mas sem doença aterosclerótica, né? Como foi o caso da dulaglutida. Não, isso aí é história, né? História do diabetes, né? A gente pega, se você pegar os primeiros estudos de cada classe, você pegar o EMPA-REG da empaglifosina, você pegar o LEADER, você pegou a maior parte da população com doença aterosclerótica estabelecida. Beleza, a gente pegou o paciente de maior risco e conseguiu proteger. Então, vamos pegar um risco um pouquinho menor e ver o que acontece. Então, aí veio a canaglifosina, já pegou ali 70-30. Depois veio o Diclé, já pegou 40-60. Obviamente que isso aí implica, quem estuda metodologia, você baixa o risco, tem que aumentar a amostra, né? Então, aí a gente pegou ali, EMPA-REG, 4 mil e poucos pacientes, o Canva já 7 mil e poucos pacientes, o Diclé já tem os dois juntos, né? Já tem 11 mil pacientes no Diclé. Então, isso aumenta muito o gasto. E, obviamente, como a evidência já está posta, então ninguém vai sair testando ainda mais para frente, né? Mas aí a gente já tem essa evidência de pegar paciente em prevenção primária, paciente que ainda não teve evento, mas que, obviamente, é um paciente de risco, né? Diabético com qualquer outra condição associada é um paciente de risco e vai ter proteção, né? O estudo, o Rewind, que você citou aí da dulaglutida, ele acabou mostrando isso num cenário de prevenção primária e ainda mais, porque o pessoal era com um controle glicêmico quase na meta já, né? Então, assim, a hemoglobina de cada entrada é praticamente na meta, mostrando que realmente é efeito da droga, né? Da substância em si e não de controle glicêmico, de algum efeito que você pudesse dizer, controle glicêmico eu posso conseguir com outro agente, né? Se você consegue benefício em prevenção primária sem mudar outros parâmetros, é só a entrada da droga realmente, você está dizendo que realmente é o efeito da substância que você adicionou. Ô Luciano, se não me engano, a diretriz da SBD, ela coloca isso, o que a gente estava falando, mas tem um momento lá no texto que ela diz preferir EMPA e LIRA porque mostraram redução de mortalidade cardiovascular. De novo, esse é um ponto polêmico, né? Porque, assim, veja bem, em metodologia científica, os estudos não foram desenhados para a mortalidade, né? O estudo foi desenhado para o three-point MACE. Então, assim, se você tem uma comprovada redução do three-point MACE, que seria seu desfecho primário, se você fez os devidos ajustes estatísticos, você poderia testar individualmente cada um daqueles desfechos. No fim das contas, no frigir dos ovos, no estudo LEADER, a liraglutida reduz o desfecho mortalidade. No estudo EMPA-REG, a empaglifosina reduz o desfecho mortalidade. Mas eram desfechos secundários, não é o desfecho primário, né? Então, assim, você tem que considerar o cenário do desenho do estudo, o tipo de população estudada, que era, como a gente já falou, população de um risco cardiovascular maior, né, em prevenção secundária. Aí você acaba tendo nominalmente essas duas drogas pela diferença ali do resultado desses dois estudos individualmente. A gente viu algumas coisas contraditórias, porque a gente viu depois, por exemplo, o estudo da ertuglifosina, o vértice, o último aí dos grandes dos ISGLT2, a ertuglifosina não conseguiu reduzir three-point MACE, né? E a população era muito parecida com o EMPA-REG. Então, assim, aí você começa a se questionar se o que é efeito de classe, o que é efeito de droga, mas isso aí é cena dos próximos capítulos, né? Não tem essa resposta assim bem colocada ainda, né? Não, mas eu acho importante esclarecer, e isso que você falou,
Para o pessoal também não achar que tem que ser INPA, tem que ser, sim, tem que ser lira, né? Algum análogo de GLP-1. Não, isso a gente acaba vendo. Assim, tem a particularidade do GLP-1, né? Que a gente sabe que tem os agonistas de GLP-1, um análogo de GLP-1 realmente, né? E tem os análogos do Exendin, né? Que é a lixisenatida, a exenatida, e que os do Exendin eles não tinham comprovado proteção cardiovascular, né? Aí teve um estudo da F-peglenatida, que é um derivado do Exendin, que deu proteção também. Mas assim, a gente tem que ver nominalmente os agentes que conseguiram realmente essa redução. E nos guidelines nomina isso, né? Então, do ISGLT2, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, a gente tem respaldo para desfecho cardiovascular. Dos GLP-1, a liraglutida, semaglutida, dulaglutida, a gente tem evidência. Aí a albiglutida, a F-peglenatida, a albiglutida nem já está encerrado, né? Nem fala mais, eu acho. Então assim, a gente não pode estar extrapolando as outras coisas que não tem por aqui. Falando a diretriz nem cita na tabelinha, nem tem. Foi esquecida já. Foi esquecida. E aí, falando em doença cardiovascular, a gente não pode esquecer da insuficiência cardíaca, né? Então, temos que entender o que dizem os guidelines sobre o tratamento da hiperglicemia em pacientes com insuficiência cardíaca. E aí, uma coisa que é consensual, que o guideline europeu cita, a ADA também cita, o que não fazer. Então, recomenda contra fazer saxagliptina ou pioglitazona. Isso aí, a maioria das pessoas já sabe, né? Aumenta o risco de internação por ser descompensada. E se a gente tem na doença aterosclerótica glifosina e agonista de receptor do GLP-1 aí brigando, né? Ambos com benefício, na insuficiência cardíaca esse quadro muda um pouco e a gente passa a ter a glifosina aí como um protagonista desse tratamento, né, Luciano? Não, aí o ISGLT2 nada de braçada, né? Como diz a história, né? Porque assim, se a gente for logo para o mecanismo de ação, quando a gente pensa que tem algum efeito ali diurético na história, então para IC a gente tem um benefício muito grande. Quando a gente pega GLP-1, um dos eventos adversos com GLP-1 é aumentar a frequência cardíaca. Então, se você pega um paciente com insuficiência cardíaca, mandar fazer uma medicação que vai aumentar a frequência cardíaca, né, você já levanta aí a sobrancelha. Mas nos estudos de desfecho cardiovascular, nos estudos pivotais de Three-Point MACE, ele já tinha demonstrado essa redução da hospitalização por insuficiência cardíaca com os ISGLT2. E com o GLP-1 a gente não tem esse respaldo direto, a gente não tem analisado diretamente como só hospitalização isoladamente, né? Além disso, a gente teve estudos com população com insuficiência cardíaca, né? Assim, não só peguei o paciente, porque é uma coisa você pegar o paciente diabético de alto risco cardiovascular, mas você não triou no começo para IC, né? Depois você pegou o paciente com IC e foi estudar o paciente com IC, diabético, né, e não diabético. E aí a gente tem estudo com os ISGLT2, aí já restringe, porque a cana não tem essa evidência, né? A gente tem isso com a EMPA e com a DAPA, em proteção de hospitalização e morte, com os dois em paciente com insuficiência cardíaca estabelecida, né? Tanto que agora, na linha ali da terapia quádrupla, né? Agora virou quarteto fantástico. O tratamento inicial da IC com fração de ejeção reduzida, aí entra o ISGLT2 já na primeira linha, já na entrada, né? Para isso aí a gente tem consenso, né? Acho que não tem muita dúvida do que fazer com esse paciente na prática. Só esclarecer também que isso é para, como você falou, fração de ejeção reduzida, né? Insuficiência cardíaca diastólica, por exemplo. Não, aí vai ter, vamos começar a me meter, que daqui a pouco a Eduardo aparece aqui para brigar comigo. Vamos lá. Então assim, veja só, a gente classifica a fração de ejeção reduzida abaixo de 40, aquela de 40 e 50 moderadamente reduzida e acima de 50 preservada, né? Já é uma coisa meio falha, né? Se for conversar com os cardiologistas, já é uma situação meio falha. A evidência mais forte, esses dois estudos, né, o DAPA-HF e o Emperor Reduced, foram pacientes com IC de fração de ejeção reduzida e sintomáticos ainda por cima, né? Porque ele pegava paciente com classe funcional 2, 3, 4. Então, assim, não só tinha o eco alterado, como tinha sintoma. Então, ele pegou realmente o paciente ali um pouco mais grave. Obviamente que você subir na gravidade, de novo, metodologia, né? Sobe gravidade, aumenta evento e o benefício acaba aparecendo mais, né? Então, tem todo esse questionamento.
mas em cima de uma terapia otimizada, ou seja, nesses estudos os pacientes já estavam com IECA, já estava com IECA ou BRA, né, quando não tolerasse, já estava com espironolactona, já estava com beta-bloqueador. Aí só a polêmica do ARNI, né, do sacubitril, é que assim, tem um número muito baixo ainda, mas assim, já estava com terapia otimizada e teve benefício. Tem o Emperor Preserved, né, que ele pegou o paciente com fração de ejeção preservada e reduziu o desfecho combinado de morte e hospitalização. Aí eu posso dizer, não, mas reduziu só a hospitalização. Não, o desenho do estudo nem é para morte, nem é para hospitalização. O desenho do estudo é para morte ou hospitalização. Então você tem que ter esse cuidado quando a gente fala de medicina baseada em evidência, né? Pelo menos assim, eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. E beneficiou onde nenhum outro antes beneficiou. O estudo da DAPA vem aí, a gente espera ver o resultado. Por enquanto, a evidência em fração de lesão preservada que tem é essa e não tinha nenhum outro agente. A gente está falando aí de espironolactona, não tem, né? Então, essa fração ali entre 40 e 50, a recomendação é fazer tratamento igual à fração de ejeção reduzida, né? Assim, ele recomenda a mesma coisa com nível de evidência menor, mais baixo, né? Mas no preservada já tem ali subgrupos de espironolactona que tinha benefício, subgrupo que é meio que você achar qual é o perfil do paciente. O que é que causou a IC nele de fração de ejeção preservada? Diabetes é uma causa de IC de fração de ejeção preservada, obesidade é uma causa, idade é uma causa. Então, assim, você tem que ver qual é o perfil do paciente para você, de novo, né, amarrar ali qual é o tratamento. Um dado interessante é que até 50% dos pacientes que têm diabetes pode evoluir com insuficiência cardíaca, né? Saber tratar essa complicação, a hiperglicemia, na vigência dessa complicação é fundamental. E aí, seguindo essa linha de pensamento de complicações associadas ao diabetes mellitus, uma muito frequente é a doença renal do diabetes, e é fundamental saber tratar a hiperglicemia no paciente com doença renal do diabetes leve a moderada. Aqui a gente tem também uma particularidade, uma vantagem aí a favor das glifosinas, né? No guideline da ADA, ele recomenda que se o paciente tem albuminúria, uma relação albumina-creatinina superior a 200 mg por grama, ele faça sempre glifosina. Naquele paciente que tem taxa de filtração glomerular estimada de 30 a 60, mas não tem albuminúria, aí você iria priorizar uma redução de desfechos cardiovasculares. E a gente se igualaria aí glifosina e agonista de receptor de GLP-1. E a gente percebe uma diferença com a diretriz brasileira, né? Quando ele traz que se o paciente tem ou taxa de filtração glomerular estimada reduzida ou albuminúria, ele teria indicação de glifosina. Porque o que acontece? Quando a gente vai olhar os estudos, né? Assim, os estudos com as outras classes, se você reduz glicemia, só pela redução da glicemia, você já reduz a albuminúria, tá? Porque o que acontece? Como é que é o rim do diabético? O rim do diabético é um rim grande, não tem aquela história de redução de volume, relação córtico-medular preservada, tal. É um rim hiperfiltrante, né? Assim, ele está ali vicariando mesmo na história, né? Está funcionando na alta, como diz a coisa, né? Às vezes a gente pega até uma taxa de filtração glomerular, por exemplo, pega um paciente diabético, ali na transição não começou a aparecer nada. Se você calcular realmente, fizer o exame para ver taxa de filtração glomerular e der uma taxa de filtração glomerular acima de 100, já está ali mostrando que ele está hiperfiltrando, né? Então, quando você reduz essa hiperfiltração, quando você reduz glicose, você já melhora a história do feedback túbulo-glomerular, né? Então, além de reduzir glicose, então, GLP-1, sulfonilureia, insulina, qualquer coisa que você for usar, se melhorar a glicose, vai diminuir a albuminúria. Ponto. Tá? O ISGLT2, ele conseguiu reduzir a albuminúria e reduzir desfecho renal, reduz progressão de insuficiência renal. Tá? Então, como ele reduz progressão, porque ele efetivamente tem um mecanismo direto lá na alça aferente, então você consegue diminuir essa pressão, você vai ter um benefício a mais, né? O que se coloca, o que se postula é que se você pegar um paciente diabético, ele tem albuminúria 0, né? Não tem albuminúria de jeito nenhum, e ele está perdendo função renal, a gente tem que ir atrás de outra situação, né? Porque não é a fisiologia tradicional do diabetes, né? Então, talvez essa ideia da ADA, de que quando você pega sem albuminúria, pegou essa faixa ali de grau 3, né, o 3A ou 3B, entre 30 e 60, você deveria, não precisaria priorizar o ISGLT2, mas assim, o guideline é claro que nessa faixa, independentemente da albuminúria, você deve usar ISGLT2, a CADIGO diz isso,
Todo mundo diz isso, a ADA está talvez querendo criar uma... Tá querendo ser diferente. Está querendo criar uma polêmica. Inclusive até esse ponto de corte Eu do acho que 200... tem uma polêmica desnecessária. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E a tendência hoje é, uma vez iniciado o inibidor de AGLT2, manter até que o paciente evolua para a doença renal terminal, até iniciar a terapia dialítica, né? Isso. Lembrar, e nesse contexto, isso também, né? Assim, o mecanismo de melhora da glicose é glicosúria, né? Então, assim, se você filtra menos, se você tem uma taxa de filtração glomerular mais baixa, o efeito hipoglicemiante do ISGLT2 vai ser menor. Então, assim, o efeito de reduzir glicada vai ser menor. A ideia de usar ISGLT2 nesse paciente com comprometimento renal é preservar o rim, é reduzir evento cardiovascular, porque inclusive isso, a gente pegou, se a gente for pegar o Credence, que é o estudo da canaglifosina, o próprio da APHF, você consegue reduzir mortalidade num paciente sem doença cardiovascular, no sentido do desfecho tradicional, mas porque o renal crônico tem muito evento cardiovascular, por isso é um fator de risco muito alto. Principal causa de mortalidade no paciente renal crônico, né? Com certeza. Mas é importante dizer isso, lembrar que se você mantém o inibidor de SGLT2 e ali com esse objetivo de progressão renal, você pode ser que você precise entrar com outra medicação, claro, ou até insulina, talvez que o paciente já para controlar a doença renal, para controlar a glicada, para controlar a glicemia, porque o inibidor de SGLT2 não vai conseguir mais nesse paciente. E lembrar também, no renal crônico, aquela quedazinha da taxa de filtração glomerular quando você começa a droga, né? É igual o IECA, né? Como você está dizendo, se o rim está hiperfiltrante, aquela taxa de filtração glomerular está superestimada, tá? Então, essa queda, eu até digo isso direto aos residentes lá, assim, essa queda não é uma queda, essa queda é tirar a máscara, né? Mostrar a real da coisa, entendeu? Então, assim, muita gente fica, quando eu começo, teoricamente, cai ali 4, 5 ml minuto, não é uma queda tão significativa, pode cair mais. Quando a gente faz IECA, é a mesma coisa, né? Porque como são drogas que vão ter mecanismos em relação à hemodinâmica do rim, então você vai tirar um pouquinho essa máscara da hiperfiltração, né? Então aí vai cair, mas aí você tem que ter essa atenção. Por que manter até a diálise? Assim, se a taxa de filtração estiver abaixo de 30, teoricamente a gente não usaria para diabetes. Para IC usa, né? O guideline já está autorizando até 20 para um paciente com IC e usar para a finalidade de IC. No dado ele bota 25. Então até isso é uma bagunça, cada um puxa para um lado. Mas numa vez que você iniciou, como ele reduz o desfecho diálise, morte renal, então, mantém até a hora que der para manter, né? Isso aí eu acho que todo mundo... Agora começou diálise, já não faz mais sentido. Lógico, né? Aí sai. E aí, só voltando um pouco nessa questão da queda da taxa de filtração glomerular após iniciar a glifosina, é justamente por isso que a gente tem que checar algumas condições hemodinâmicas quando iniciar a medicação. Então, às vezes é o caso de suspender ou reduzir dose de diurético, né? Se o paciente está ali com pressão bem controlada, limítrofe, reduzir dose de outros antihipertensivos, evitar o uso concomitante de anti-inflamatório não esteroidal, são outros fatores que podem contribuir para essa queda de função renal, né? Claro. E aí, você que está acompanhando esse podcast deve estar pensando, será que eles esqueceram da insulina? Não. A boa e velha insulina está aqui na nossa pauta, então vamos falar agora o que dizem os guidelines sobre a terapia baseada em insulina para pacientes com diabetes tipo 2. Isso é mais uma coisa que bate quebrando para um lado e para o outro, né? A gente citou 3 guidelines aqui, né? O ESC, ele nem fala de insulina porque, como eu disse... É do cardiologista. É do cardiologista. Mais uma prova que é do cardiologista, né? Que ele nem cita a insulina durante o negócio. Pode usar a insulina porque baixa a glicose. Pronto, acabou ali. Mas não estabelece um ponto, né? Existe. O guideline brasileiro, ele coloca uma sugestão no ponto de 9 de glicada, né? Acima de 9 seria sugerido você usar terapia baseada em insulina. O guideline da ADA, ele já bota o ponto de corte em 10 ou uma glicemia de jejum acima de 300. Né? Ele bota as duas situações. No brasileiro é 250. O principal que os dois concordam, e que eu acho que todo mundo vai concordar, é sintoma, sinal de catabolismo, né? De você o paciente está perdendo peso, poliúrico, o paciente está ali descompensado. Então, esse paciente, ele vai usar insulina, pode até não ser uma terapia crônica. Você pode pegar ele num momento de descompensação, começar uma terapia baseada em insulina e tirar ele desse catabolismo e ele voltar ali a responder às outras medicações, mas você não pode arriscar tanto
nesse momento onde ele tem ali um risco de fazer uma cetose, de fazer uma complicação mais grave, né? Perfeito. O que é importante extrair disso? Assim? Então, primeira coisa, o que a gente sabe bem é que a terapia precoce com insulina está associada com preservação de função de célula beta. Então, deixa a insulina aí como sendo uma opção que pode ser usada a qualquer momento, inclusive ao diagnóstico naquele paciente que está muito descompensado. Então, você pode considerar fazer a insulina a qualquer momento do tratamento do paciente com diabetes tipo 2. Agora, ela vai ser recomendada, você deve fazer insulina naquele paciente que tem perda de peso, poliúria, polidipsia, né? Foi importante você dizer isso, porque muita gente tem medo da insulina. Muito médico tem medo da insulina. Né? O endócrino não, mas a gente vê clínicos que tem aquele medo, aí vem a história da inércia terapêutica, demora muito a iniciar. Né? Então, pela diretriz brasileira, acima de 9, você já pode considerar, não precisa ser também insulinização plena, não. Aquele paciente está usando droga oral, você vai começar a insulina bedtime, você pode se iniciar para esse paciente já. Você também nem precisa esperar ter sintomas. Agora, se tiver sintomas, não há dúvida. Você tem que fazer. Uma polêmica grande que a gente pode discutir aqui é porque esse guideline da ADA, ele coloca que na terapia injetável, ele não chama de insulina terapia, ele chama terapia injetável, ele deve dar preferência ao GLP-1. Ele está escrito lá no guideline, entendeu? Então, assim, se você pegar... imagina o cenário, o cara está lá, glicada de 10, glicemia de jejum 350, perdendo peso, descompensado, GLP-1. Francamente insulinopênico. Não. Se você pensar em falência terapêutica, se assim, já botei sulfa com metformina com IGT-2 e DPP-4 e ele não controlou ainda. Aí você pode até dizer que o injetável de escolha é GLP-1, mas no cenário de descompensação, minha gente, aí não tem o que pensar, não, é insulina. Mesmo você dizendo que é potente, ainda, né, não deveria ser. E mesmo aquele paciente que você já seguiu todo esse espaço, começou a insulina basal, e aí aquele paciente que ainda está um pouquinho descontrolado e você já pensaria em iniciar a insulina regular, ultra rápida. Você pode, até pelo guideline, começar também uma análise de GLP-1 ou até fazer combinado, né? Que a gente tem as combinações de insulina. A gente tem algumas combinações fixas que pode usar. E para quem morre de medo de insulina, fica essa dica aí prática de 2 opções tranquilas. Você pode fazer, começa a insulina basal, 10 unidades de insulina, pronto, acabou. Pronto. À noite, antes de dormir. 10 unidades de NPH bedtime, se puder, 10 unidades de análogo, bota 10 unidades de glagina, 10 unidades de degludeca, você vai conseguir compensar, vai fazer uma frente grande com o seu endócrino, seu amigo vai gostar muito que você botou insulina, né? Ou se tiver acesso, dá para fazer a combinação fixa, né? Você já começar o análogo com GLP-1, se puder, e aí você começa 10 unidades e vai ter uma boa resposta ali, pelo menos para tirar o paciente daquela emergência, né? De estar com a glicose descompensada. Mas é como você falou, está descompensado, perdendo peso, poliúria, polidipsia, insulina. Não tem para onde correr nesses casos, não né? tem. Então, acho que a moral da história desse podcast é conheça as recomendações de todos os guidelines, mas individualize a conduta de acordo com as características do seu paciente, né? E critique também os guidelines, né? Que dali são opiniões. Às vezes você pode, sim, não concordar. Você não é obrigado a concordar com todos. O problema do guideline é que quem não tem tanto manejo, não tem tanta coisa com a especialidade, vai olhar o fluxo. E vai olhar o fluxo e vai dizer, isso aqui que eu preciso saber. Não vai ler o texto que é grande, não vai ler o texto todo. Então, se você olhar coisa o fluxo, para estudar, acaba entrando na receita e fica na linha de sempre estar na mesma ideia, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu acho que o fluxo ele tem que dar essa ideia de flexibilidade, né? De você poder mexer como você preferir. Isso. Muito bem. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aí seu comentário, fala o que achou dessa discussão, qual a sua opinião, como é que você vai utilizar isso agora na sua prática clínica.